O grande tema de Caxias é... Dizem que ele abandonou o campo de batalha. Que eu acho que é a maior questão aí que fica de demérito para Caxias, né? Dentro da história dele. Teve uma história gloriosa e tem esse ponto. Eu acho que, assim, por tudo que eu li, tudo que eu deduzi, tudo que eu encontrei, existe um problema de comunicação aí nessa história. Talvez não tenha documentação sobre isso exatamente porque eu acredito que o que explica a saída de Caxias do campo de batalha não está na guerra, nem a saída dele, é o que vem depois. Você pega a carreira de Caxias depois, não teve ninguém que tivesse uma carreira tão elevada quanto a que ele teve. Aonde ele chegou, os cargos que ocupou, tempo que ocupou, repetidas vezes, inclusive nos cargos mais importantes do Império. Ou seja, aquilo que aconteceu na Guerra do Paraguai, que entrou em alguns livros como uma coisa estranha, um abandono, pode não ter sido, do seguinte sentido que eu coloco. Para que o Império não penalizasse ele por aquilo, para que toda a reputação dele não tivesse sido arranhada por aquilo não foi uma decisão dele. Por algum motivo que não ficou registrado, alguma coisa secreta, alguma comunicação, ele foi chamado a voltar para a capital. A guerra já estava vencida. Então pegaram essa saída dele, onde ele não pôde registrar, não pôde escrever, não pôde ficar nada público. Ele sai do campo de batalha e volta para a capital e passa o comando pro pessoal que estava lá e Caxias abandonou o campo de batalha. Não. Aí depois Dom Pedro II perdoa ele. Tudo que veio depois foi tão elevado que você deduz que aquilo ali pode não ter sido vontade dele. Ele foi solicitado, foi chamado e ele teve que sair dali, talvez até levando culpa. E o próprio Império sabendo assim, o pessoal tá falando que você... Mas melhor assim, deixa assim, porque a gente não precisa explicar por que você veio. A razão verdadeira. A razão verdadeira não sabemos, não sei, mas toda a carreira dele posterior não combina com Pedro II. Essa coisa do cara abandonar o campo de batalha. Ele tinha o lápis azul com aquele caderninho dele, que ele anotava o nome de todo mundo que saísse da linha. Dom Pedro II lia todos os jornais do Brasil, e ele olhava lá, Jornal de Pernambuco, juiz fulano de tal tá amancebado com não sei o que, aquela fofoquinha, né? Aí Pedro II olhava assim, dá aí meu caderninho. Botava o nome do cara. Aí passava 1 ano, 2 anos, falava assim, temos aqui para nomear desembargadores e tal, tem esses nomes aqui. Aí Pedro falava assim... Deixa eu consultar meu caderninho. Ele ia lá, esse não. Esse não. Por quê? Não interessa, esse não. Entrou no caderninho, a vida pública do cara tava arrasada. Queimada. Que a gente sente falta disso hoje, né? Sente. Hoje é o contrário. Que o homem sabe. Hoje é o contrário. Tava tudo registrado. Ele só botando os nomezinhos. Ele não botava nenhum motivo. Ele falava, não, se tá o nome do cara ali, alguma coisa eu encontrei, alguma coisa alguém me trouxe. Outra coisa que fala-se muito mal do beijamão. O beijamão, quando você vai ver na pequena história do beijamão, era uma cerimônia sensacional, que se eu fosse presidente eu retomaria o beijamão. O beijamão era o momento em que o rei, o imperador, o reinante, seja lá quem fosse, ele tinha um contato direto com a população sem intermediário. Sem intermediário nenhum. Então o cara chegava ali para Dom João e falava assim, Dom João, tem um fiscal lá no porto cobrando propina. Aí Dom João, opa. Qual o nome dele? Chamava o ajudante de ordem dele aqui. Dá o nome do cara aí. Deixa comigo. Aconteceu com Pedro I, com Dom João, Pedro II. Aconteceu com todo mundo. Teve um que falaram para... Foi para Pedro II, que eu acho que o cara ia embora antes. Tal, e fechava o porto. O armazém do porto fechava antes da hora. Cara, eu sei que Pedro II foi lá e pegou a chave do porto. Pegou a chave do armazém. Os caras não conseguiam abrir o armazém no outro dia de manhã. Ele falou, pode avisar que a chave tá comigo. Então tinham vários momentos, tipo, teve um ex-escravo que tinha lutado na Guerra da Cisplatina, que quem conta a história dele foi um estrangeiro que chegou no Porto do Rio
e falou assim, pô, disseram que aqui qualquer um pode falar com o imperador, é verdade? E o cara tava ali, bem na Praça 15 hoje, onde é a Praça 15, bem ali. O cara falou, não, é aqui, ó, nessa casa colonial aqui, essa casa, ele fica aqui. Vai lá, e o cara vai entrando, ninguém pergunta nada, não pede, não tira foto, não tem LGPD, não tem nada. Aí o cara vai lá e encontra uma fila. Ele fala que ele tava na fila, e na fila onde ele tava tinha 2 sapatos na fila, assim, só tinha um sapato na fila. E um cara sentado na parede lá, descalço. Ele falou, esse sapato deve ser daquele cara. Ele guardou lugar aqui na fila, né? Eu vou ficar ali e tal. Aí entra Pedro, passa do lado dele, dando bom dia pra todo mundo. O cara fala assim, caraca, o imperador, cara. Caraca, passou aqui dando bom dia. Aí o cara vem e bota o sapatinho dele e tal. E o cara vai lá falar com ele, Pedro, lutei com o seu pai na Guerra da Cisplatina. E... já passou do tempo de eu me aposentar, não tô conseguindo me aposentar, eu vou ali na região da Santa Casa, onde tem um posto lá, não sei o quê, falo sempre com fulano de tal, fulano de tal tá me enrolando há meses e meses, o tempo de aposentadoria é tanto, quando você entra, a minha vai fazer anos e não consigo, e ele não gosta de mim, me maltrata, me trata mal, não sei o quê. Qual o nome do cara? O nome tal, ele anotou tal. Ah, eu queria que o senhor, não sei, não, o Pedro falou assim, queria nada, você não quer nada, fica na tua, já anotei, deixa comigo. Sabe quando o cara vem te pedir uma coisa, diz como que você tem que fazer? Como tem que fazer? Não. Também não. O Pedro foi dar uma patada no cara. Não. Aí o Pedro conseguiu demitir o cara, arrumou uma aposentadoria pra ele e arrumou uma casa pra ele na Quinta. Né? E no beijamão. Ali na coisa do beijamão. Falando em Pedro e falando em escravo, você sabia que quando Pedro I foi embora, depois que ele foi embora, ali em 1831, que a Amélia fez aquela carta belíssima de despedida. Recomendo todo mundo ler a carta de despedida de Amélia para Pedro II. Né? Pedro escolhe um soldado da Cisplatina brasileiro negro para ser o pajem de Pedro II, chamado Rafael. Aí você fala, pô, mas e o racismo? Então, isso... Onde é que tá o racismo? Peraí, o cara que ia trocar a fralda dele, fazer a mamadeira de Pedro II, cuidar dele quando ele estivesse doente, dar os remédios, era um negro? Era escolhido por Pedro I. Tinha uma profunda admiração, confiança no Rafael. Ele estava indo embora. Você vê, ele chama Bonifácio para cuidar da educação e chama Rafael para cuidar da saúde. Olha o nível de confiança que ele tinha no Rafael. E o Rafael cuidou de Pedro a vida inteira. Quando houve a proclamação da República, Rafael morava na Quinta da Boa Vista, já estava aposentado já. Nossa, devia estar bem velho já, né? Já estava velho, cabelinho branco já. Passa o bibliotecário da Quinta correndo, cheio de livro debaixo do braço, e Rafael fala assim, fulano, você tá maluco? Correndo desse jeito aí? Aí ele fala, Rafael, você não tá sabendo? Expulsaram a família real, deram um golpe, vai ser uma república. O Rafael fica tão revoltado que ele pega a bengalinha dele, aponta pro céu e maldiz, fala, maldiçoado seja quem fez isso com meu Pedrinho. Amaldiçoado seja. E Rafael infarta e morre. Cai morto. Ele é a única morte do 15 de novembro. É Rafael. O outro foi não morreu, mas o Barão de Ladara levou um tiro no peito. Levou o tiro, né? No peito ali. A única morte do 15 de novembro são as pequenas histórias, né? O Rafael, que foi o pajem a vida inteira de Pedro II, cuidou dele a vida toda. O Mota Maia, que era o médico de Pedro II, era um mulato. O médico de Pedro I também era um mulato. Né? Eu acho interessante essas histórias, porque o racismo... André Rebouças. O negro amicíssimo do Dom Pedro II. Foi com ele. Foi com ele e se matou, né? Se matou quando o Dom Pedro II morreu. Se matou, foi um brilhante engenheiro. Ele desenhou um torpedo, né? Primeiro uso de torpedo na Guerra do Paraguai. Era um protótipo ainda, tal, mas foi Rebouças que desenhou. É outro que tem uma história belíssima aí pelo Rio de Janeiro, tem um monte de obra dele, tem um monte de coisa.
Então, é assim, a história do Brasil está cheia de pequenas histórias É interessantíssimas, interessantíssimo que as pessoas não né, conhecem, né? que são muito mais interessantes do que a grande história. Qual né? que é a sua preferida pequena história? Deixa isso pequena pro final. história? De tudo. Se for desde a época do Leclerc, que você contou muito bem outra vez, qual que é a sua preferida? Mundial? Ou do Brasil e Portugal. Mas Não, vamos pôr no Brasil e sim, Portugal. eu tenho, Pequena história. Assim, tem histórias, a história das Carmelitas, eu sempre me emociono a contar a história Da Revolução, Francesa, das essa Carmelitas. é impactante mesmo. Eu tive lá em Compiègne, Você teve lá? porque o Joey Bennett fez o desenho das Carmelitas, belíssimo, e eu fui lá entregar para elas. Em mãos. E aí como é que foi? Conta esse caso. Eu cheguei lá, eu tava com a Ana Rezende estava comigo, que era da gráfica, né? Fizemos a impressão grandona, tamanho A2, cara, grandão. Nossa, com a Constança linda, a descrição dela que era muito bonita. Aí encontramos lá, eles são muito reclusos até hoje, né? Aí você bate na porta, aí vem uma freirinha para você ficar conversando. Aí fui explicando para ela todo o contexto da obra, a ideia do quadrinho, das Carmelitas, para explicar o espírito da Revolução, porque eu levei os desenhos belos, levei um desenho infernal também. Né? Eu falei, eu não posso mostrar o infernal enquanto eu não explicar para ela, quando ela vai assustar. Vou assustar a freirinha, ela vai me exorcizar aqui. Né? Então foi muito emocionante de você estar com o pé ali, porque Compiègne tem um monte de história, né? Não foi só as Carmelitas. Ali, em Compiègne, é onde foi presa Santa Joana d'Arc. Na mesma cidade. Então você vê, a maior mulher da Europa, né? A maior santa da França, ela foi presa ali naquela cidadezinha. A cidade é pequenininha, né? Compiègne, pequenininha. Aí você tem Santa Joana d'Arc, você tem as Carmelitas. O mundo tem muito dessas coisas, né? Dessas pequenas histórias maravilhosas. Então, daí da saga brasileira... eu gosto muito da Questão Christi e das pequenas histórias da Questão Christi, que são todas histórias comuns de uma briga de rua no bairro da Tijuca, num posto da guarda que vai lá e incendeia o espírito do embaixador Christi. Aí tem um marinheiro, tem uma longa história também do marinheiro que estava atravessando a Baía de Guanabara remando ali para ir para o seu barco, quando é abalroado por um navio, por um escalher britânico, e tem uma briga no mar entre eles ali. Só que eram 3 brasileiros e 12 ingleses. Então os caras dão com remo neles, bate. E um desses brasileiros fica pendurado na borda do navio, assim, para não afundar, porque ele não sabia nadar. E o oficial britânico pega a espada e corta os dedos dele. Ele morre afogado, sai no jornal. Cara, revolta na população do Rio. Quando a população do Rio pede para Pedro II entrar em guerra com a Inglaterra, não é por causa do Albordão que virou a carga, foi parar na praia. Ali prenderam todo mundo que saqueou a carga e viu que a galera morreu afogado, teve outros naufrágios no litoral no mesmo dia, tem um monte de pequenas histórias também. Conseguiram pegar uma galera que saqueou a carga no Paraguai, cara. A polícia brasileira foi atrás do cara que pegou o cara no Paraguai. Então, quando a população do Rio se junta ali, em frente ao Paço Imperial, para pedir a Pedro II, que tem um quadro pintado, Pedro saindo da carruagem de peito, tá, e o povo tudo em volta, e ele tipo dizendo, calma, que eu vou falar com o conselho para ver se a gente vai entrar em guerra com a Inglaterra, calma. O povo estava pedindo não por causa desse afundamento no sul, mas essas pequenas histórias. Que estavam irritando a população. Você tem que entrar nas pequenas histórias. O negócio de Cabo Frio, a morte do fiscal do Porto, a morte do marinheiro ali, a briga na Tijuca. Teve um alemão que passou pelo Rio e ele relatou que quando ele andava pelas madrugadas, tinha muito cara bêbado e vários postos de guarda. Podia ter até hoje, o Rio precisa. Vários postos de guarda, né? E que quando o cara passava bêbado, a ordem era levar a cura pelo sono. Vai dormir. Você não vai a lugar nenhum. Fazendo bagunça pelas ruas, né? Expressão levar a cura pelo sono. Então, quando era britânico, a ordem era deixar passar. E os caras ficavam fazendo desordem na rua. Esse alemão dizia, o britânico costumava iluminar o cérebro de tal maneira, iluminar a mente, né? Ele usava esse termo para quando estava muito bêbado, que o álcool vai para a cabeça, né? Ele falou assim, não, iluminava demais a mente, ficavam bêbados. E ele fica admirado, esse alemão, era o Chandler, porque ele via essa desordem generalizada da Inglaterra, dos súditos ingleses aqui,
E ele falava, isso aqui não combina com aquele lorde inglês que fica querendo posar pro resto do mundo. A gentalha tá aqui fazendo um monte de besteira, os brasileiros estão deixando, tal. A população vai se irritando, Vai se irritando, né? Com Então, esse abuso. essas várias pequenas histórias fazem você compreender melhor a grande história. As Sem coisas dúvida. começam a fazer mais sentido. Por isso que eu acho que vale a pena, gente, futucar, explicar não, pesquisar, olhar, pesquisar, vai lá no fundo, tenta entender melhor. Por exemplo, essas histórias que estão acontecendo hoje no Brasil. Se você no futuro conta assim, não, porque tinha um tribunal que agia fora da lei, não sei. Você tem que ir na história do Batom, você vai ter que ir na história do Clesão, você vai ter que resgatar essas pequenas histórias para entender o contexto da nossa época agora. Isso sempre foi assim. Só que a gente vai perdendo com o tempo e as histórias do passado vão ficando sem graça. E como ela vai ficando sem graça, as próprias crianças, as pessoas falam, nunca gostei de história. Porque é isso que coloca na sala de aula. Agora, se eu tô na sala de aula lá falando, peraí, aí o marinheiro, aí não sei o quê, aí puxou a espada, aí fez isso, fez aquilo, aí fica todo mundo prestando atenção. Que é o que eu faço no meu canal todos os dias. Falei da Revolta da Chibata, né, que a gente está comemorando, foi ontem, né, a Revolta da Chibata. Não, foi hoje, a Revolta da Chibata dá até hoje. E você vai ver o evento da Revolta da Chibata, os marinheiros estavam sendo punidos pela marinha ali e tal, aí teve uma revolta dos marinheiros. Não, é muito mais do que isso. Você tem história 2 anos antes, aqueles marinheiros da Revolta da Chibata, quando o Brasil encomendou os encouraçados, eles foram para a Inglaterra, ficaram 2 anos lá, treinando e aprendendo como lidar com aquele navio junto com os oficiais. E ao chegar lá, eles encontraram um ambiente de trabalho militar muito mais livre do que o do Brasil. Porque o Brasil, até 1873, se eu não me engano, tinha o castigo físico da Marinha. Depois foi abolido. Aí a Marinha Republicana retomou o castigo físico. No Império já tinha acabado. E esses marinheiros que foram lá passar 2 anos e tiveram esse impacto da diferença de tratamento, de salário, de condição de trabalho, comida. Tinha muita reclamação no Brasil de qualidade de comida. Era muito comum os caras terem um monte de problema de estomacal, intestinal, por causa de qualidade de comida para os marinheiros. Então, quando você... Opa, peraí, não é só porque bateu no cara com a chibata, calma. Tinha um problema da alimentação constante, tinha problema dos maus tratos, tinha problema desse intercâmbio que eles fizeram e tomaram o sentido da realidade no mundo, que era diferente do Brasil. Tinham vivido a época do Império, que naquele final do Império não tinha castigo físico. Aí teve o castigo físico, ok. Aquilo revoltou, os caras tomaram os navios, tomaram ali na Baía de Guanabara, ameaçaram atirar na cidade. O presidente ficou bananado, não sabia o que fazer, porque a armada tá poderosa ali. E os caras deram uns tiros na cidade mesmo. Deram uns tiros e mataram 2 crianças. Eles ficaram arrasados no navio. Chegaram a fazer vaquinha no navio para pagar o enterro das crianças. Só que ali eles fizeram um acordo, né? O almirante negro fez um acordo. E qual é a pequena história que eu acho que é a principal história ali? A República não cumpriu o acordo. Quando eles entregaram os navios e foram para a terra firme e começaram a perseguir, aí o presidente baixou um decreto também para punir aqueles caras, para expulsar da marinha. Aí teve uma segunda revolta na Ilha das Cobras, que eles ficaram lá, porque tinha prisão na Ilha das Cobras também. Teve briga lá, os fuzileiros aí tomaram lá a Ilha das Cobras. A marinha vai bombardear a Ilha das Cobras, assim, assim 100 metros de distância. Queima-roupa, aqueles navios de guerra bombardeando a ilha. O final da história é que a maioria dos marujos que participaram da Revolta da Chibata morreram na mão da República, ou na cadeia, ou um ataque químico que eles fizeram com cal virgem lá, os caras morreram sufocados, ou é tiro, ou é enforcamento, ou é fuzilamento, e o pessoal está preso aqui na Chibata. Um cara levou 200 e tantas chibatadas. O relato que fizeram até para o presidente da República foi que as costas dele estavam abertas, tal como uma sardinha antes de salgar. Nossa, dureza. Imagina a situação. Então, você vê que a história é muito maior no antes e no depois. Claro.
E o grande centro ali para mim não é a revolta chibata, é a maneira como a República tratou todos os marinheiros e a maioria morreu. Aqui tá a grande história, nem a pequena história. Aqui tá a grande história para você contar e a chibata foi nisso. Então eles comemoram ou lembram do dia da revolta da chibata e esquece do resto. do resto. Muito obrigado, Valdenir. Chegamos aí ao final aí do nosso podcast. Falo pra muito caramba, obrigado pela atenção. Não foi ótimo. Essas histórias são muito interessantes. Muito obrigado. Eu que mesmo. agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí por tudo, né? Estou ao dispor. Quem quiser me seguir, Laudenir RJ aí no YouTube. Né? E, gente, participem dessa pesquisa, dessa busca, dessas pequenas histórias que são histórias nossas. Não são histórias brasileiras, são histórias nossas, história do nosso povo. É verdade. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.